Bom dia, sejam todos muito bem-vindos nos canais YouTube, Instagram e Facebook. É com muita alegria que estamos aqui hoje, domingo, reunidos para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós aqui do Semeador estamos muito felizes. Hoje nós pedimos a colaboração de todos os nossos amigos, de todos os nossos colaboradores, para que nos ajude a ajudar nas doações para o CAS. Doações de alimentos não perecíveis, de materiais para higiene pessoal e também material de limpeza. Nós aqui do Semeador estamos com as portas ali encostada na frente, é só bater e entregar sua doação. Desde já nós agradecemos. Hoje, mais um domingo, uma palestra, todos os domingos, como sempre, às 10 horas da manhã. Hoje nós vamos falar do livro Palavras de Vida Eterna, lição 13, Boas Obras. Com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos receber Davi Monducci. Mas antes, eu vou convidar todos vocês para que nós possamos elevar nossos corações a Deus. E vamos iniciar com uma prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, pedindo a Jesus, a Deus, que nos envolva com o seu amor e com sua luz. Que todos nós possamos continuar nessa luta, perseverando, amando, distribuindo ao próximo o que gostaríamos de receber. Vamos envolver todos os nossos amigos e familiares nessa luz de Jesus, pedindo a sua presença e também que abençoe, que envolva o nosso palestrante para que ele possa fazer uma palestra e envolver todos nós com a luz de Jesus. Que todos nós possamos sair dessa palestra mais fortalecidos e com muita vontade de estudar o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos, uma boa palestra e agora com vocês, Davi Monducci. Boa palestra, Davi. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nos amparem, nos auxiliem hoje e cada vez mais. Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, transcrito por Chico Xavier. Mensagem número 13, titulado Boas Obras. Nesta mensagem, Emmanuel recolhe um pequeno versículo do Evangelho de Mateus. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Emmanuel vai fazer um comentário, chamando a atenção para a importância das nossas boas obras. Ressalta que essas nossas boas obras não podem e não devem se limitar exclusivamente às obras da cultura intelectual, a frase bem pronunciada, a boa interpretação dos textos. É indispensável o exercício constante das boas obras, da boa tarefa. Recomenda alguns exemplos e conclui essa mensagem informando que para o nosso próprio burilamento, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, e que os outros entrarão no caminho também das boas obras, glorificando a bondade de Deus. A mensagem, ela fazia muito sentido para os ouvintes de Jesus. Os ouvintes de Jesus conduziam-se por um código ético-moral que era o código da fé hebraica, ou da Emuná. Esse código está registrado no Levítico e no Deuteronômio. E esse código está estabelecido a partir de uma aliança. Uma aliança é um tratado, é um acordo, um contrato entre as partes. O contrato estabelecido entre Deus,
né, e o povo escolhido. Um tratado, uma aliança, implica em compromissos, implica em deveres, implica em responsabilidades. Este contrato codificado no Levítico e no Deuteronômio constitui o que historicamente nós chamamos de lei mosaica, né? Um código de disposições, ordens, obrigações a qual o povo escolhido deveria atender. Esse código, textualmente, ele implica em 613 disposições que regulavam a vida daquele povo perante Deus. Regulavam as leis civis, as leis de higiene, os procedimentos cerimoniais, as condutas que o povo deveria exercer. Esses 613 mandamentos da lei mosaica, constantes do Levítico e do Deuteronômio, implicam em ações, em comprometimentos, aquilo que todo fiel cumpridor da lei mosaica, aquilo que todo bom fiel que respeita a aliança estabelecida com Deus deveria fazer ou não fazer. São as ordens, os mandamentos. Algumas ações, alguns comportamentos eram vedados ao indivíduo, eram proibidos. Essas são as obras que não deveriam ser feitas. As ações, os trabalhos, os comportamentos que eram vedados ao homem de bem, cumpridor do acordo com a aliança. Implicavam em 365 mandamentos negativos. Simbolicamente, na interpretação do Talmud, implicava na abstenção de uma infração perante a lei de Deus a cada dia. A cada dia deveríamos evitar de faltar com a lei do Senhor em pelo menos um mandamento. E era composta por mais 248 dispositivos positivos, 248 mandamentos positivos, as boas obras, as obras positivas, implicando aquilo que deveríamos fazer. Na interpretação do Talmud, esses 248 pontos positivos estariam relacionados a um osso do nosso corpo e a um órgão vital, né? De tal maneira, lembrando a necessidade de atentarmos para a nossa condição de seres corporais no cumprimento das leis do Altíssimo. Nessa alocução, os fariseus tentam desafiar Jesus, impondo a ele uma armadilha teológica, questionando qual deveria ser então o maior dos mandamentos. E aí Jesus dá uma resposta sábia, ordenando: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento na lei mosaica. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui a resposta de Jesus faz calar os teólogos. Não existe um mandamento maior do que o primeiro, um mandamento maior do que o outro. Ele resumiu a lei no primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas, e faz a ressalva de que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus. Quem ama ao próximo está amando a Deus, e ao amar o próximo, todos os outros 612 mandamentos da lei foram reunidos num único mandamento, numa única obrigação. Ao fazer isso, Jesus reúne e sintetiza toda a lei e todos os profetas, lembrando que ele já havia dito aos fariseus que ele veio cumprir a lei,
e não derrogá-la. Portanto, ele reuniu toda a lei daquele povo, respeitou todos os mandamentos, respeitou a tradição da Torá, do Levítico e do Deuteronômio, preservou todos os ensinamentos dos profetas, ele preserva toda a tradição sem violar nenhum dos mandamentos. Na sequência desse discurso, ele vai contar então a parábola do bom samaritano, aquele que verdadeiramente amou o seu próximo, cuidou e atendeu. E ao comentá-la, ele esclarece a obrigação da regra áurea, que já era de conhecimento dos antigos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ora, nós não queremos que os outros se nos agridam, nós não queremos que os outros nos ofendam, nos prejudiquem. Portanto, é vedado ao outro, é proibido ao outro me prejudicar, me ferir, me ofender. Se é proibido ao outro, é igualmente proibido a mim prejudicar, ofender, ferir ao outro. Então, respeita-se as 365 disposições proibitivas. E aquilo que eu quero que o outro faça a mim, me cuide, ampare, me assista, me auxilie, eu também devo fazer. Eu preservo as 248 disposições positivas. E nessa exemplificação, novamente, Jesus preserva toda a lei e os profetas. Aqueles que estavam ouvindo Jesus entendiam plenamente o significado, a dimensão do discurso, daquilo que ele estava propondo, percebiam a coerência com a tradição da Torá. Não se estava violando as leis da Torá. Tanto assim que no Levítico, o livro da prescrição das leis, está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois eu sou o Senhor. Então nós vemos Jesus replicando, reproduzindo a lei, a tradição. E isso era significativo para os hebreus. Eles se conduziam pela lei. O tempo todo a lei era um elemento presente naquela sociedade. Os indivíduos se conduziam pelas leis, pela tradição e pelos mandamentos dos profetas. Então Jesus está resgatando essa tradição e está apresentando essa tradição numa nova condição, numa nova disposição. Já era proibido pela lei antiga prejudicar ao próximo. Então Jesus ratifica isso e dá de novo a ênfase no sentido de fazermos o bem, de agirmos de forma positiva. E usou-se na tradução para o latim a expressão obra, latim opera, significando trabalho, significando esforço. Uma obra é aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação, é o produto daquilo que foi realizado, daquilo que foi feito. A obra é também o conjunto de ações de alguém ou dos efeitos de alguma coisa em vista de um resultado. A obra de uma vida inteira, a obra de um homem, a obra de um profissional, o conjunto de todas as ações, o conjunto de tudo aquilo que é feito. A obra é o que testemunha do indivíduo. A obra vai ratificar e vai atestar aquilo que o indivíduo, aquilo que o ser verdadeiramente fez. Na carta de Tiago, ele vai discutir com um teólogo fariseu que diz que a fé é mais importante que a obra. E aí Tiago vai dizer, tu apresenta a tua fé sem as obras, eu apresento
as obras que testemunham da minha fé, o que era muito mais coerente com a tradição do Levítico e do Deuteronômio. Eram as obras que testemunhavam a fé do indivíduo perante a aliança, perante o contrato com o divino. Por isso que a parábola do bom samaritano foi tão desagradável para os fariseus. Porque o levita, o homem da lei, ele pecou pela má obra. Ele faltou com a obra. E o samaritano, que era considerado infiel, ele deu testemunho de ser fiel ao acordo, à aliança com o divino, através da boa obra. O que nos leva ao trabalho, palavra latina derivada de tripalho. Tripalho era um tipo de canga que os antigos romanos usavam para subjugar bois e cavalos ao trabalho. Então, eles aplicavam a canga ao animal, aquilo limitava bastante o animal, e o animal era conduzido, então, para fazer o tipo de ação, o tipo de movimento, conduzir a carga, mover os moinhos, arar a terra, e assim sucessivamente o trabalho que era desejado. Trabalho passou então a designar o conjunto de atividades produtivas ou criativas, de bens e serviços que o homem desenvolve para atingir um determinado fim. Mais tarde, em determinado momento da história, esse tripalho ele vai ser extrapolado. Isso era uma prática comum na época. Temos que tomar cuidado para não fazer essa leitura com os nossos valores atuais. O tripalho, a ideia de subjugar os animais de carga, ela foi aplicada também à ideia de subjugar o outro humano, outro povo, alguém derrotado em guerra, a servir ao Senhor. E é daí que vai vir a tradição de se associar a trabalho com algo que sacrifica. Trabalho vira uma tortura, ter que levantar segunda-feira, 6 horas da manhã, pegar a condução, ir trabalhar, bater ponto. Isso é uma tortura, isso é um sacrifício. Aí fica mais fácil entender a postura do seu Madruga, que identifica o trabalho como algo que é ruim. Mas isso foi um desvio na história, que usou uma mesma raiz, uma mesma palavra, uma mesma situação para derivar duas situações diferentes. Tanto a nossa palavra trabalho como a nossa palavra tortura, elas derivam do tripalho romano, e ambas com a mesma ideia: subjugar, constranger, obrigar alguém a fazer um determinado trabalho, um determinado esforço, uma determinada obra. Portanto, obra e trabalho são palavras que se equivalem, elas guardam o mesmo valor semântico implícito. Boas obras passa a ser entendido, então, como um trabalho útil. Toda boa obra é todo bom trabalho, é todo trabalho produtivo, é todo trabalho construtivo. E como é que isso vai se apresentar dentro, então, da releitura evangélica do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, nós vamos ser apresentados a uma lei do trabalho. Existe uma lei do trabalho como bem colocada como uma lei divina. Essa lei do trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, ela é conceituada, é definida como toda ocupação útil. Tudo aquilo que é útil é trabalho. É interessante a restrição de trabalho nessa definição como ocupação útil, eliminando o
inútil e o fútil. Né? E a nossa sociedade perde muito tempo com coisas inúteis e coisas fúteis. Né? Aquilo que resulta em uma utilidade, né? Portanto, aquilo que resulta em um bem é que é considerado trabalho. Tanto pode resultar numa utilidade, em um bem material, como numa utilidade ou em um bem moral, intelectual, conceitual, educacional. Né? Mas para ser trabalho, essa ocupação tem que ser útil. Fazer algo improdutivo, o famoso seca-gelo, é uma ocupação inútil. Consome o tempo e não gera nenhum bem. Né? Não tem esse valor de trabalho na conotação do Livro dos Espíritos. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 678, ela condena a ociosidade, condena a preguiça. Né? A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. A inutilidade, né, é o desperdício de forças e competências. Ao desperdiçarmos forças e competências, né, o indivíduo está desperdiçando uma graça divina. Daí a fala de Jesus também para os seus ouvintes das boas obras. Né? Deus cuida das aves dos céus, elas não semeiam, né, floreiam, mas elas cumprem as suas obrigações dentro da natureza. Elas não são inúteis, elas têm um papel a cumprir. O que é condenado é a inutilidade, a ociosidade, a preguiça, porque não está gerando nada de bom, nada de útil, nada de produtivo. E isso vai ter uma consequência moral significativa para os homens. Na 643, ainda no Livro dos Espíritos, somos informados que não há ninguém que não possa fazer o bem. Fazer uma boa obra, fazer um trabalho útil, não está atrelado a uma dependência de recursos materiais, de recursos físicos ou de recursos monetários. Toda ocupação útil é trabalho. Essa ocupação útil, ela pode ser material, mas já sabemos que ela pode ser também educacional, instrutiva, moral, ética. E, portanto, ninguém é incapaz de realizar uma boa ação. Eu posso não dispor de recursos materiais, eu posso não dispor de recursos físicos, como saúde, eloquência, mas todos nós somos capazes de executar um bom trabalho no sentido de uma palavra amiga, de um bom conselho. Eu não posso fazer grandes obras, mas eu posso, dentro das minhas limitações, fazer coisas boas que estão ao meu alcance. Consolar, amparar, assistir, aconselhar, orientar, instruir, educar, exemplificar. E ao fazer estas pequenas ações, nós estamos realizando um trabalho bom, um trabalho útil, um trabalho produtivo. Portanto, não podemos alegar que nos é vedado, nos é impedido, nós somos proibidos de fazer coisas boas. Nenhum de nós é proibido, é vedado, está impedido de fazer coisas boas. Ainda segundo o Livro dos Espíritos, na questão 680, Deus quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. E esse é talvez o ponto mais importante a atentar a nossa atenção. Nós precisamos desenvolver um senso de autonomia. Esse senso de autonomia
significa que ao invés de olhar mais para o que os outros estão fazendo, eu devo atentar para aquilo que eu posso e eu devo fazer. Portanto, eu não tenho que vigiar o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, por que está fazendo, deixando de fazer, né? Eu tenho que avaliar quais são as minhas faculdades, as minhas competências, as minhas habilidades, que recursos eu possuo, e dentro desses recursos os quais eu possuo, os quais estão na minha posse, o que eu posso fazer de positivo? O quanto eu posso produzir com os recursos que estão à minha volta. A mensagem, ela vem de encontro com a noção de autonomia. Queremos ser autônomos, precisamos ser autônomos, é necessário que sejamos autônomos, porque cada um de nós será devidamente avaliado, pesado, medido pelas próprias obras e não pela do outro. Então não precisamos e não devemos ficar presos, limitados, com desculpa de que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu não tenho os recursos que fulano ou beltrano possui. Eu tenho os meus recursos, que são meus, que o fulano e o beltrano não possuem. E é dentro dessas faculdades que vamos agir. Portanto, é imprescindível que façamos-nos úteis na proporção das nossas faculdades. Se é na proporção das nossas faculdades, nenhum de nós está impedido de fazer o bem. Nenhum de nós está limitado, né, na execução do bem. Kardec, com um senso lógico muito aguçado, ele sabe perceber meandros e sutilezas nas orientações. E em algumas perguntas isso fica muito evidente. Na questão 642, Kardec questiona: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Lembremos lá de novo da Torá, né, da lei judaica, 613 mandamentos. 365 mandamentos eram proibições, eram restrições. 613 mandamentos, 365 prescreviam: não faça. Portanto, dentro desse cenário, se eu não fizer o mal, isso é suficiente para eu cumprir as obrigações da aliança com Deus? Se eu não fizer o mal, isso já me torna um homem de bem? A doutrina espírita, na resposta do Livro dos Espíritos, esclarece que não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, né? Pois cada um responderá pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Não basta apenas eu me ater às proibições. Não é suficiente que eu respeite apenas as limitações. Eu preciso sim me abster das proibições, das infrações, mas é necessário que eu também cumpra as 248 disposições positivas. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças. Acabamos de ver na questão 680 que nós devemos fazer o bem segundo as nossas faculdades. Portanto, a capacidade de fazer mais ou menos boas ações, trabalho produtivo, vai depender do limite das minhas próprias forças. Mas dentro deste limite é imprescindível que eu também faça o bem. Porque ao deixar de fazer um bem,
ao deixar de fazer uma coisa boa, ao deixar de cumprir um bom trabalho, ao deixar de fazer uma boa ação, disso pode resultar uma má ação. Daí nós nos tornamos responsáveis pelo mal que advém, do bem que deixamos de fazer. E é muito fácil cairmos nesse ponto. É muito fácil nós deixarmos de fazer uma coisa boa. Com frequência durante o dia, a gente dá de ombro e diz para o outro, se vira. A hora que damos de ombro e dizemos para o outro, se vira, eu estou dando carta branca ao outro para que ele se vire para o lado do mal. E o outro, na hora que se virar para o lado do mal e fizer uma má ação, eu sou igualmente responsável junto com ele. Porque eu me abstive de fazer a coisa certa. Eu me abstive de, pelo menos, orientar e dizer, faça isso. Se vire para o lado do bem, faça a coisa certa. Então não basta eu me eximir das infrações. É fundamental que, além de me eximir das infrações perante a lei de Deus, eu também cumpra o bem. Lembremos, que o nosso personagem aqui, o titio Pilatos, ele foi condenado justamente porque ele fez isso. Ele deixou de fazer o bem. Qual foi o único crime do Pilatos? Deixou de fazer o bem. Ele não fez nenhum mal. Não fez absolutamente nenhum mal. Perante a lei romana, ele não fez nenhum mal. Perante a lei comum, a lei tradicional, ele não fez nenhum mal. Mas ele não fez o bem que ele poderia ter feito. Ele lavou as mãos. Ele deu de ombros. E é por isso que Pilatos é condenado. É por isso que na Semana Santa, depois da sexta-feira, no sábado, nós malhamos o Judas, e malhamos o Pilatos, ato contínuo. É o dia da execração do coitado do Pilatos, cuja única infração foi deixar de fazer um bem que estava ao alcance dele. Se eximiu de uma responsabilidade. A boa ação, o bom trabalho, ela implica numa responsabilidade. Deixar de fazer a coisa boa, deixar de fazer a coisa certa, mesmo que fazer a coisa boa e a coisa certa seja apontar um caminho, dar uma orientação, dar um conselho, já é uma infração. No caso do Pilatos, e aqui vale o conselho do tio Ben para o Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. No caso do Pilatos, as forças dele eram muito grandes. As faculdades às quais ele tinha acesso eram muito grandes. Ele tinha a força, o poder, a faculdade de libertar e inocentar Jesus. Preferiu lavar as mãos e, numa ilusão, transferir aquela responsabilidade para terceiros. Na hora que nós nos ausentamos de cumprir a nossa responsabilidade, o ônus, por não cumprir com o nosso dever, permanece conosco. Não tem como transferir ônus para o próximo. Sêneca, que é contemporâneo de Jesus, embora toda a vida de Sêneca tenha se passado em Roma, e Sêneca não tenha jamais ouvido falar de Jesus, nem da pregação, nem dos ensinamentos de Jesus, Sêneca, um grande orador e um jurista romano, asseverava que o trabalho é o alimento das almas nobres. O prêmio de uma boa ação é tê-la praticada. Porque ao praticarmos uma boa ação, nós estamos em paz, em comunhão com a aliança com o divino.
E esse é a condição primária da aliança estabelecida entre Deus e os homens. Na hora que nós cumprimos o mandamento, nós estamos sob as bênçãos do divino. Portanto, o prêmio da boa ação é tê-la praticada. E o trabalho, ele é o alimento das almas nobres. Edmund Burke, um filósofo e teórico irlandês, ele asseverou que para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Olha o que nós acabamos de ver na situação do Pilatos. Todo o mal advindo da crucificação de Jesus adveio simplesmente porque Pilatos lavou as mãos. A hora que o indivíduo de bem não se posiciona e ele não faz o que ele tem que fazer, ele deixa espaço para o mal. Nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, por que o mal parece vencer. Está lá no Livro dos Espíritos. Por que o mal parece dominar a sociedade? Porque os homens de bem são tíbios, são fracos. Perante o indivíduo de mal, que agride, ameaça, que usa a força, o indivíduo de bem, ele recolhe, porque ele fica na dúvida se a sua ação deve reagir, se ao reagir ao mal, ele está praticando o mal. Não é exatamente esse o procedimento. Nós devemos reagir a tudo aquilo que é mal, que é negativo. Portanto, os homens de bem não podem ficar de braços cruzados. É necessário contrapor resistências ao mal. É necessário enfrentar o mal. Agora, não se vai enfrentar o mal usando as mesmas armas. Isso Gandhi nos ensinou muito bem. Não se derruba, não se enfrenta o mal usando as mesmas armas. Se eu estou usando as mesmas armas do meu inimigo, eu estou me igualando ao meu inimigo. Portanto, eu preciso me contrapor ao inimigo usando armas diferentes. É por isso que Gandhi, e atualmente por causa do problema do racismo, o Martin Luther King, são tão elevados. O Martin Luther King enfrentou o racismo sem a violência dos supremacistas brancos. Mostrou que é possível. Eu não posso usar das mesmas armas dos meus inimigos. O Albert Schweitzer, médico, filósofo, ganhador do Nobel da Paz de 1952, asseverava que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. A única maneira de influenciar as outras pessoas é através do exemplo, através da ação, através do trabalho. Por isso que Jesus afirmou no seu Evangelho em Mateus, brilhe as vossas boas obras perante os homens, que os homens vejam a vossa boa obra, e que ela brilhe perante também o Altíssimo. Não tem outra maneira. Aquilo que é bom tem que ser visto, tem que ser posto sobre a luz. É desta forma que nós vamos gerar um movimento onde cada boa ação vai concitar outros indivíduos a participarem deste mesmo trabalho no bem. Que boas obras compete a cada um de nós fazer? No mínimo, dentro das nossas faculdades, todos nós podemos cumprir com a boa obra do amor. Porque onde quer que estejamos, mesmo que não tenhamos poder, mesmo que não tenhamos dinheiro, mesmo que não tenhamos fama, mesmo que não tenhamos a saúde física, todos nós podemos levar uma palavra amorosa àqueles que estão à nossa volta. E ao propor uma palavra de amor, de conciliação, de entendimento, nós estamos fazendo um trabalho construtivo que está eliminando o ódio.
Todos nós podemos praticar o perdão. Ao perdoar qualquer pessoa em qualquer posição e circunstância que eventualmente tenha gerado uma ação prejudicial a nós, nós estamos fazendo uma boa tarefa. E ao perdoar, este nosso perdão, ele serve como exemplo para outros à nossa volta. Tudo é perdoável. A única coisa que não é perdoável é o meu orgulho que me impede de perdoar aquele que me ofendeu. Todos nós podemos levar uma palavra de união na hora da desavença, da briga, do desacordo, ou na hora onde os indivíduos estão se acusando. Todos nós podemos propor uma palavra de conciliação, de harmonia, de equilíbrio, de moderação. E ao agirmos de forma moderada e conciliatória, ao promovermos os entendimentos, estamos executando o trabalho de união entre os filhos do Altíssimo. Todos nós podemos fazer o trabalho da fé. A fé, como vimos, principalmente na fé judaica, não é um ato de contemplação beatífica. A fé é a confiança e a certeza no porvir e no bem. Na hora que nós, no momento de dificuldade, levamos uma palavra de acalanto ao nosso irmão, dizendo: não desista, lute, persevere, continue, que tudo vai acabar bem, nós estamos alimentando a fé deste irmão. Portanto, podemos levar a fé a todos aqueles que estão à nossa volta. Podemos sempre e devemos sempre fazer a obra da verdade. Em todo e qualquer lugar, ambiente, contexto, situação, a verdade se impõe. A mais dura das verdades ainda é melhor que a mais doce das mentiras. Podemos sempre fazer o trabalho da esperança. O ditado popular, derivado da mitologia grega, diz que a esperança é a última que morre. Alimentar a esperança nos nossos irmãos de que os momentos difíceis, as noites tenebrosas, elas vão passar. O trabalho da alegria. Já tem muito pessimismo no mundo, já tem muita tristeza. É necessário alimentarmos a alegria. O simples fato de podermos estar vivos e estarmos postos numa condição que vai exigir trabalho de nós, já é motivo bastante de alegria. Porque muitos hão que desejariam estar no nosso lugar e não podem. Devemos levar a luz aos nossos irmãos. Todos nós podemos, através das nossas obras, iluminar o caminho de todos aqueles que estão ao nosso lado. Está única e exclusivamente ao critério do nosso livre-arbítrio as nossas boas obras. Possamos seguir o exemplo de Jesus, onde quer que estejamos, saibamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, rogando ao Altíssimo que conceda a cada um de nós o amparo, o sustento, a força interior necessária, para que possamos tomar sobre os nossos ombros a cruz dos nossos deveres e responsabilidades. Sejamos dia a dia perseverantes no trabalho do bem, acolhendo, consolando, amparando, assistindo, auxiliando, servindo, socorrendo, sustentando os nossos irmãos em jornada. E nesse empreendimento, sejamos nós verdadeiramente filhos de Deus, sejamos nós verdadeiramente o elemento de arrimo e de amparo dos nossos irmãos, e que através das nossas boas obras, quando chegar a nossa hora, possamos retornarmos à casa do Pai como filhos meritosos. Que o Senhor nos acompanhe, nos ampare e nos assista hoje e sempre. Ficamos nós na paz do Altíssimo. Que assim seja.